Opa, tudo bem contigo? Veja agora se você tem algum destes problemas. Fome incontrolável fora de hora, tendência de sempre furar a dieta e botar tudo abaixo, vontade irresistível por doces e carboidratos, ou uma compulsão alimentar difícil de se domar. Caso você se identifique com algum desses problemas, você está no vídeo certo. Perder o controle da fome, da gula, etc. pode arruinar qualquer tentativa de emagrecimento ou de busca por uma vida saudável, não é verdade? Então nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre isso, aprender como evitar isso, como solucionar isso de vez, entendendo o que o corpo quer e dando para ele o que ele precisa. E se esse tipo de assunto é do teu interesse, já deixa um voto de confiança para mim, um likezinho aí que a gente já começa. Bem-vindo de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador em ciência nutricional e também autor best-seller. Eu já ajudei quase 100 mil pessoas com os meus programas de emagrecimento natural e agora estou aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de vez naturalmente, recuperar as rédeas da sua saúde e simplesmente construir um corpo que te faça sorrir na frente do espelho. Tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. E o que me motivou a fazer o vídeo de hoje foi essa pergunta que eu recebi de alguém que me segue nas mídias sociais. Ela falou: "Oi Rodrigo, quando se tem compulsão alimentar, como resolver isso de forma saudável?" Para isso é preciso mudar completamente a forma como a gente está acostumado a ver compulsão alimentar. O corpo ele não joga contra a gente, ele simplesmente é mal interpretado. Se ao invés de a gente lutar contra o nosso corpo, achar que ele está contra a gente simplesmente começar a entender ele, nós conseguimos juntos solucionar isso. E na minha opinião também, compulsão alimentar não é falta de autocontrole simplesmente. Compulsão alimentar é geralmente um efeito colateral de uma deficiência, que pode ser uma deficiência nutricional ou uma deficiência energética no corpo. Então veja comigo agora algumas situações comuns onde você pode ver que essa compulsão alimentar é engatilhada. Veja como é que a gente pode entender cada uma delas e dar para o corpo o que ele precisa para que ele não mais nos atordoe com esse problema. Então basicamente a gente vai ver várias situações comuns aqui onde compulsão alimentar geralmente acontece. Vamos entender isso de forma correta e também ver o caminho para solucionar isso. A primeira situação típica que gera compulsão alimentar é você acabar criando uma relação de restrição com a sua alimentação, com a sua dieta. Um histórico de dietas que basicamente foca no controle de quantidades, em cortar bastante calorias ou se exercitar bastante em excesso para você queimar mais calorias, ou ainda baseado em protocolos longos e frequentes de jejum intermitente, por exemplo. Tudo isso o que faz é começa a acumular dentro de você essa vontade de comer que uma hora ou outra vai explodir na superfície e daí tudo vai ladeira abaixo. E talvez você já tenha sentido isso na pele antes. Para tentar evitar esse tipo de coisa, você precisa fazer o que eu costumo sugerir aqui no canal há muito tempo, que é você, ao invés de se tornar obcecado em controlar as quantidades do que você come, pensar em calorias, você se torna obcecado agora em controlar a qualidade do que você come, pensar mais no que você come, um pouco menos no quanto você come. Isso vai te dar liberdade e muito mais reais benefícios também. Quando você ajusta o que você come, o quanto você come disso, é naturalmente automaticamente ajustado. Se as suas escolhas forem boas, os seus sensores de apetite e saciedade voltam a funcionar corretamente e você pode retomar as rédeas da sua saúde, seu emagrecimento, a queima de gordura tranquilamente, sem essa obsessão por controle calórico. Com isso, evitam-se então episódios de compulsão alimentar e você fica agora mais no controle, porque o corpo não mais terá uma deficiência energética ou nutricional e não terá motivo nenhum para te dar essa compulsão alimentar, entendeu? Para a próxima situação típica aqui, olha, saca essa. Eliminar carboidratos, cortar carboidratos drasticamente no longo prazo pode levar você a desenvolver uma compulsão alimentar por eles. E eu venho te dizer que eu já senti isso em mim mesmo nos anos em que eu fiz
cetogênica, carnívora e dieta low carb, por exemplo. Você desenvolve um gosto, um apetite meio exagerado por carboidratos, de forma que quando você se segura o tempo inteiro, mas quando você abre a porteira e vai comer um pouquinho de alguma coisa, algum carboidrato, algum doce, a porteira abre de uma vez, passam todos os cavalos, não é verdade? Você come o quanto você quis naquela hora, porque você tem uma vontade reprimida por esse macronutriente. E você acaba acumulando também devagarzinho essa vontade ao longo do tempo, à medida que você continua cortando drasticamente esse macronutriente, no caso carboidratos. E todo esse fenômeno é fácil de se entender quando você entende um pouco mais sobre fisiologia humana. Os carboidratos têm um papel importante no nosso metabolismo energético no corpo. Ele é importante para o funcionamento, para a metabolização otimizada de energia, para os mecanismos de produção de energia, de ATP no próprio corpo, para o funcionamento hormonal do corpo também, para manter os hormônios todos do estresse, os reativos do estresse, tranquilos, controlados também. E também, para surpresa de muitas pessoas, os carboidratos também são muito importantes para você manter uma boa sensibilidade ao quê? À insulina. Pois é, você sabia, e muita gente não sabe, que a restrição exagerada de carboidratos no longo prazo leva à resistência fisiológica à insulina? Pouca gente sabe disso. Eu vi em mim mesmo, com monitores de glicose contínua, eu pude ver em mim mesmo. E agora, obviamente, a gente consegue ver isso na evidência publicada também. Agora sim, muita gente obtém resultados bons temporários aí com dietas low carb, cetogênicas, etc. Isso acontece por vários motivos. Mas o mais importante a se ter em mente aqui é que o corte, a remoção dos carboidratos não resolve a disfunção metabólica, a disfunção energética que causou os problemas nessa pessoa para começar. A redução de carboidratos vai ser como uma espécie de band-aid, de forma que quando você voltar a consumir carboidratos, aqueles problemas, disfunções, provavelmente vão voltar à tona. Então isso, enquanto a melhora, digamos, da situação momentânea, não resolve a causa raiz. Isso precisa ser solucionado de outra forma, de forma mais profunda. Então, no geral, ao invés de você se forçar a cortar carboidratos drasticamente no longo prazo, eu sugiro que você aprenda quais são os bons carboidratos e inclua eles naturalmente na sua dieta, num contexto de uma alimentação forte, de uma alimentação que realmente integra alimentos naturais, integrais de verdade e preferência não processados também. Com a inclusão de bons carboidratos na sua dieta, você vai notar que a sua qualidade de vida, a forma como você se sente no dia a dia, também melhora. E obviamente que isso vai levar você a ter menos compulsão alimentar, afinal o corpo agora tem o que ele quer, ele não precisa ficar torrando a sua paciência. Próxima situação aqui, situações em que você está com dificuldade emocional, estresse emocional, seja qualquer coisa no trabalho, no relacionamento, quando você está naquela situação espinhuda, espinhosa, espinhenta, onde você precisa de muita energia mental, você tá com as emoções de montanha-russa, você tipicamente sente compulsão por coisa doce, uma vontade de comer um doce, uma vontade de comer um carboidrato, não é verdade? E isso é justificado, ok? O principal motivo é você dar um tapa no botão de gostei deste vídeo agora, se esse tipo de assunto até agora está te ajudando, está agregando na sua vida. Isso me motiva bastante a continuar fazendo esse trabalho para você aqui. E se você não segue o canal, é sua chance de assinar o canal agora, porque o que você vê aqui, você não vê em outro lugar, e isso é uma vantagem competitiva que você tem para chegar na sua boa forma e na sua saúde antes das pessoas ao redor. Então siga o canal aqui e nas mídias sociais, só procurar meu nome, Rodrigo Polesso, eu estou em todo lugar. Voltando à situação do estresse emocional aqui, nessas situações, basicamente o que acontece é que nossos hormônios do estresse se elevam no sangue, Por exemplo, o cortisol, que todo mundo conhece. O cortisol eleva-se no sangue. Agora, uma das formas mais certeiras de você abaixar o cortisol no corpo é o quê? Consumindo carboidratos. Os carboidratos são antagonistas basicamente ao cortisol. Quando o corpo percebe a ingestão de carboidratos, ele tende a diminuir a secreção de cortisol. Então, quando o corpo está estressado, basicamente você sente vontade por um doce, por um carboidrato, porque isso vai te ajudar a abaixar os hormônios do estresse. Outro ponto importante, essas situações estressantes geralmente demandam de muita energia do nosso cérebro. O nosso cérebro é pequeno, em se tratando de peso do corpo, só que ele consome no mínimo 20% da energia de todo o nosso corpo. Ou seja, é um órgão que demanda muita energia. Agora, o que acontece? O nosso cérebro, ele não queima gordura como combustível. A gordura não é um combustível
que dá certo no cérebro. Não é um combustível de alta octanagem que o cérebro consome. O cérebro sempre vai consumir glicose e em algumas situações ele consome também parte de corpos cetônicos, mas sempre, 100% do tempo, ele precisa de glicose para se abastecer. Então, se você está com uma situação que está demandando bastante energia do cérebro, você naturalmente vai sentir mais o quê? Vontade de comer o combustível do cérebro, digamos assim. Então você sente mais vontade de comer de novo doces e carboidratos nessas situações difíceis emocionalmente, porque isso vai acalentar o seu cérebro com uma energia fresquinha para ele poder consumir, ok? Então guarde em mente, o cérebro em si, ele não queima gordura como substrato energético, ok? Ele queima basicamente glicose e corpos cetônicos também, porém uma grande parcela de glicose sempre vai ser necessária. Então é justificável, a gente começa a entender, nossa, faz sentido, eu senti fome por doce, carboidratos, quando eu estou estressado, certo? Então, ao você dar para o cérebro boas opções limpas de carboidratos, por exemplo, quando você estiver estressado emocionalmente, pode ajudar o seu corpo. Então, você vai dar o corpo que ele precisa e ele agora vai dar para você o que você precisa, que é paz mental e menos compulsão, bem-estar. Entendendo o corpo, nós conseguimos jogar junto com ele, não é verdade? Coisa linda. A outra situação aqui é se você tiver uma dieta que é baixa em proteína de qualidade. E quando eu falo em proteína de qualidade, é proteína de origem animal, geralmente, ok? Ou seja, carnes, peixes, frutos do mar e ovos principalmente, ok? Essas são as fontes de maior qualidade para seres humanos aí de proteínas, ok? Então, se você tem uma dieta baixa em proteína, você vai tender a sentir mais fome, porque o corpo, alguns estudos mostram que o corpo vai tender a comer em excesso calorias de gorduras, de carboidratos, até que a sua quantidade, a sua meta de proteínas do corpo seja atingida. Então, por que não evitar isso e já se adiantar, já consumir uma boa quantidade de proteínas de qualidade para manter o nosso apetite em xeque e evitar qualquer compulsão alimentar por causa disso, certo? Então, no geral, eu recomendo que seja consumido no mínimo 1,4 gramas de proteína por peso, por quilo de peso ideal que você tenha. No geral, basicamente isso. Eu falo disso em outros vídeos também. Mas uma dieta com uma boa quantidade de proteínas de qualidade, quando eu falo qualidade de novo, proteína de origem animal, irá ajudar você a manter seu apetite em xeque, ter menos fome durante o dia e também evitar qualquer episódio de compulsão alimentar. Quando você entende o corpo, você começa a jogar junto com ele e vocês dois juntos vão muito mais longe. E por ir longe, eu digo que você começa a construir um novo patamar de boa forma e saúde para você. Que é um exemplo do que é possível de se atingir com o corpo quando você entende tudo isso, coloca tudo em prática com uma alimentação forte e correta. Você vai abrir a porta do banheiro, você vai estar no banheiro, a hora que você olhar no espelho, você leva um susto na frente do espelho, porque você vê um corpo que você não imaginava que ia ver. Como foi o caso da Vânia Londres aqui. Olha o que ela falou. Estou aqui para agradecer a você por ter trazido luz e esperança em minha vida. Conhecer seu programa me ajudou a eliminar 20 quilos em 3 meses. Que você continue a compartilhar conhecimento e ciência e traga muita luz e felicidade para mais pessoas. De coração, muito obrigado, Vânia, por isso. Parabéns pelos 20 quilos. Olha a diferença que fez o antes e depois dela. Quando você simplesmente entende o corpo, começa a jogar junto com ele, usa a nutrição de forma inteligente para emagrecer. É isso que eu ajudo você aqui nos meus vídeos. E se você quer um passo a passo estruturado, seja com ajuda individual ou não, veja o link na descrição agora. Tem um link de ajuda para você na descrição. Você pode clicar aí e você vai saber exatamente qual é o caminho, a solução que eu recomendo para o seu caso específico, ok? Então, veja na descrição o link de ajuda se você quer a minha ajuda para chegar no seu objetivo mais rápido ainda, maravilha? Além disso, eu vou deixar também na descrição 2 outros links de outros vídeos meus, onde você pode se aprofundar e pegar mais dicas a respeito de como solucionar a gula, como solucionar a vontade de comer, ok? Já falei desse assunto antes e você tem tudo que você precisa para você extinguir isso da sua vida. Agora me diga aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, se tem alguma coisa que você gostaria de saber e qualquer pergunta deixa aí que a gente continua a conversa, ok? No mais, um forte abraço para você, a gente se fala no próximo. Até lá!